Boa tarde, meu nome é Cíntia Ramos Vasconcelos, eu curso Direito na FANORP no quarto termo. Eu venho apresentar para vocês o trabalho sobre ônus à prova de processo civil. Bom, o que é o ônus à prova? Ele é muito importante no nosso ordenamento jurídico brasileiro, porque o processo ele não pode ficar inerte, parado, e nem se prolongar tanto, né? Tem que ter uma resolução do fato. E a palavra ônus, ela significa encargo, ou seja, é o encargo que uma pessoa tem de provar as suas alegações de fato. E na doutrina, o ônus ele é classificado em ônus perfeito e ônus imperfeito. O ônus perfeito é quando há um descumprimento do ônus, que gera prejuízo. Um exemplo disso é a falta de recorrer, né? E o imperfeito, ele não causa prejuízo, né? Como a falta de suas alegações. Porque o descumprimento do ônus desfavorece a própria parte, né? Porque há uma vantagem, ela perde a oportunidade de uma vantagem, né? E no novo Código de Processo Civil, o ônus à prova classifica assim. O ônus à prova no novo CPC pode ser atribuído tanto ao autor quanto ao réu da ação. No caso do primeiro, caberá a ele comprovar suas alegações quanto a fato constitutivo de direito. Já no segundo, caberá a ele comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse sentido, o artigo 373 do CPC dispõe: o ônus à prova incumbe, inciso 1º, ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, inciso 2º, ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ainda prevê o artigo 429, no novo CPC, quanto à incumbência do ônus. Se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, a parte que a arguir, inciso 2. Se tratar de impugnação da autenticidade, a parte que produziu o documento. Contudo, existem alguns fatos que, pelo novo Código de Processo Civil, independem de prova. São eles, assim, conforme o artigo 374 no novo CPC. Artigo 374. Não depende de prova os fatos notórios, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, admitidos no processo como incontroversos, em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. Eu venho agradecer a minha participação no meu trabalho e essa é a minha explicação sobre o ônus à prova. Muito obrigada. Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda e dando seguimento ao que a Cíntia estava explicando, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o ônus da prova do novo CPC e também sobre a inversão do ônus da prova, tanto no Código de Processo Civil quanto no Código de Defesa do Consumidor. O ônus da prova no novo Código de Processo Civil pode ser incumbido tanto ao autor quanto ao réu da ação. Referente ao primeiro, cabe a ele comprovar suas alegações quanto a fato constitutivo de direito. Já o segundo, caberá a ele comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse sentido, o artigo 373 do novo Código de Processo Civil dispõe acerca da responsabilidade sobre o ônus probatório. Artigo 373. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ainda prevê o artigo 429 do novo CPC quanto à incumbência do ônus. Incumbe o ônus da prova quando
se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, a parte que o arguir, e tratar de impugnação de autenticidade, a parte que produziu o documento. Portanto, existem alguns fatos que, pelo novo Código de Processo Civil, não dependem de prova, conforme o artigo 374 do Código Novo CPC. Artigo 374. Não depende de prova os fatos notórios, afirmados por uma parte confessados pela parte contrária, admitidos no processo como incontroversos, em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. Inversão do ônus da prova. De acordo com a regra geral de que o ônus probatório cabe a quem faz as alegações ou quem as contesta, existem hipóteses que alteram a onerosidade. Entende-se, então, por inversão do ônus da prova. As hipóteses mais conhecidas estão no Código de Defesa do Consumidor. Todavia, o próprio Código Civil prevê possibilidade de incumbência inversa do ônus. Ainda que a previsão no caput do artigo 373 do novo CPC, seu parágrafo 1º também prediz a possibilidade de inversão do ônus. Contudo, dispõe os parágrafos 1º e 2º do artigo 373 do novo CPC. Parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridades da causa relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Parágrafo 2º. A decisão prevista no parágrafo 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Ademais das possibilidades de inversão do ônus por decisão do juízo, também é facultado às partes convencionar distribuição diversa nos moldes do parágrafo 3º e 4º do artigo 373 do novo CPC. Dessa maneira, eles estabelecem. Parágrafo 3º. A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando recair sobre direito indisponível da parte, tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito, a convenção. Parágrafo 4º. A convenção de que trata o parágrafo 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor. A relação de consumo é causada pela falta de recursos da parte consumidora. Todavia, essa falta de que trata o Código de Defesa do Consumidor não é necessariamente recurso financeiro. Refere-se a uma diferença nas relações de poder aquisitivo entre a parte fornecedora do produto e a parte que o consome. Tendo como objetivo a proteção do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor optou pela alteração da regra geral. Definiu a inversão do ônus da prova como direito básico do consumidor quando houver veracidade da alegação ou quando a parte for hipossuficiente. Prevê o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. São direitos básicos do consumidor. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. O artigo 38 do CDC também dispõe acerca da inversão do ônus probatório, quanto à prestação de informações ou comunicações publicitárias. O artigo 38 ainda, o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. Artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Estabelece a nulidade das cláusulas contratuais que, porventura, estabeleçam a inversão em prejuízo ao consumidor. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam inversão de ônus da prova em prejuízo do consumidor. Olá, professor. Olá, turma. Tudo bem? Aqui é o Matheus Faria da Silva.
e o nosso trabalho é relacionado ao ônus da prova e à inversão do ônus da prova. E eu vou falar um pouco para vocês sobre a inversão do ônus da prova no CDC, onde ele fala da relação do consumidor com no caso, fala a parte do consumidor e a parte fornecedora, no caso. Eu vou ler. A relação de consumo é causada pela falta de recursos da parte consumidora. Todavia, essa falta de que trata o CDC não é necessariamente o recurso financeiro, e sim referente a uma diferença nas relações do poder aquisitivo entre a parte fornecedora e a parte que consome, ou seja, a parte fornecedora do produto e a parte que consome o produto, tendo como objetivo a proteção do consumidor. O CDC optou pela alteração das regras geral, onde define a inversão do ônus da prova como um direito básico do consumidor. Quando houver, então dois casos, quando houver a verossimilhança da alegação ou a parte for hipossuficiente. É previsto, esse caso que eu falei aqui, é previsto no artigo 6º do CDC, para ser mais objetivo ainda, no inciso 8, onde fala que a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência. É também citado no artigo 38, onde é disposto acerca da inversão do ônus da prova, quando a prestação das informações ou comunicações publicitárias, o ônus da prova for veracidade e correção das informações ou comunicação publicitária que cabe quem as patrocina. E também é citado no artigo, além do artigo 6º, também no artigo 38, também é citado no artigo 51, onde fala que estabelece a nulidade das cláusulas contratuais que, porventura, estabelecem inversão e prejuízo ao consumidor. Também no 51 fala que são nulas de pleno direito em outras cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabelecem inversão do ônus da prova ao consumidor. Outro fato importante que também pega na jurisprudência da inversão do ônus da prova, que é o caso quando o agravo interno e recursal em condomínios de edifício. Ou seja, é muito normal os moradores entrar contra os donos do condomínio, ou até mesmo a empresa que construiu o condomínio, alegando seu direito. Eu vou ler para vocês aqui. Quando no agravo interno, no agravo em recurso especial, condomínio de edifício, ação de reparação de vícios construtivos, ou até mesmo inversão do ônus da prova, o Código de Defesa do Consumidor incidencia o reformativo impejus. Ou seja, a jurisprudência do STJ tem albergado a inversão do ônus da prova nas demarcas propostas por dos condôminos contra as construtoras ou até as incorporadoras que construiu o prédio, em defesa dos interesses dos condôminos, com fundamento no artigo 6º, inciso 8, que eu li para vocês agora há pouco. E também mediante a aplicação da teoria de distribuição dinâmica do ônus da prova, que se encontra no artigo 373 do parágrafo 1 do CPC de 2015. Bom, minha parte foi bem breve, mas é só para dar uma recapitulada do que está no trabalho. Mas é isso mesmo, obrigado. O Superior Tribunal da Justiça, acerca da inversão da ônus da prova, assim decidiu e acordou em agravo interno, citando tanto o novo CPC quanto o CDC em sua ementa. O agravo interno do agravo em recurso especial, o condomínio edilício em ação de reparo de vícios construtivos e inversão da ônus da prova, o Código de Defesa do Consumidor, hipótese em que a adoção de fundamentos distintos para a inversão da ônus da prova seja em virtude de aplicação do disposto do artigo 373, parágrafo 1º do CPC 2015. Seja em função da incidência das normas consumeristas, pois não houve piora da situação da parte que, pela adoção de um ou outro fundamento, permaneceu responsável pela comprovação da inexistência de vícios do imóvel objeto da lide capazes de comprometer a sua solidez e segurança.
A jurisprudência do Superior Tribunal da Justiça tem albergado a inversão da ônus da prova nas demandas propostas por condomínios contra construtora em defesa dos interesses de condomínio, com fundamentos no artigo 6º, inciso 7 do CDC, ou mediante a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, de que se trata. Por fim, conforme o inciso 11 do artigo 1015 do novo CPC, o artigo 1015 cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutoriais que versarem sobre 11 redistribuição da ônus da prova, nos termos do artigo 373, parágrafo 1º, portanto, caberá agravo de instrumento contra as decisões que invertem a ônus da prova. Olá a todos, meu nome é André Luiz, sou acadêmico do 4º período de Direito. Venho estar apresentando o trabalho de Direito Processual Civil sobre ônus da prova e inversão do ônus da prova. Com o nosso mestre, professor Matheus Faeda, eu venho trazer para vocês a inversão do ônus da prova, do nosso CDC. A relação de consumo é causada pela falta de recursos da parte consumidora. Todavia, esta falta de que trata o CDC não é necessariamente recursos financeiros referentes a uma diferença nas relações de poder aquisitivo entre as partes fornecedoras do produto e a parte que a consome, né? Então não há como ter diferença nas relações de quem fornece e quem consome o produto, vamos assim dizer, tendo como objetivo a proteção do consumidor. O CDC optou pela alteração na regra geral, definiu a inversão do ônus da prova como direito básico do consumidor quando, primeiro, houver a verossimilância da alegação, segundo, a parte por hipossuficiência, ou hipossuficiente. Prevê no artigo 6º do CDC, artigos que são diferentes, básicos, são direitos básicos do consumidor. No inciso 8º, significa facilitar a defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ao seu favor. No processo civil, quando a critério do juiz, por verossímil, vamos assim dizer, a alegação, ou quando for ele, segundo as regras ordinárias de experiências, o artigo 38 do CDC, ele diz assim, também dispõe acerca da inversão do ônus probatório, quando a prestação de informações ou comunicações publicitárias. O artigo 38 ele diz assim, o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. No artigo 51 do CDC, estabelece a nulidade das cláusulas contratuais que, porventura, estabeleçam inversão em prejuízo ao consumidor. Também no artigo 51 ele diz assim, são nulas de pleno direito, entre outras as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, no inciso 6º, vai estar assim, estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo ao consumidor. Sobre isso, a gente traz uma jurisprudência sobre todos os fatos de inversão do ônus da prova, a prova diabólica, a prova, que eu posso estar dizendo para vocês que nossos colegas vão estar falando também sobre o ônus da prova, sobre o ônus da prova, a inversão do ônus da prova, em todos os ônus da prova, de inversão da prova, prova difícil, prova diabólica e o princípio da carga dinâmica das provas. O que eu tenho para dizer para vocês sobre isso é com essa jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça, acerca da inversão do ônus da prova, assim decidiu em um acordão, em agravo interno citado, vamos frisar isso, então tanto o novo CPC quanto o CDC em sua ementa. Ou o que eles quiseram dizer com esse acordão? Agravo interno, no agravo em recurso especial, condomínio edilício, a ação de reparação de vícios construtivos, de vícios construtivos, vamos assim dizer. A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor, incidência reformativa em péjus, não ocorrência. Isso está dizendo na nossa jurisprudência. Hipótese em que a adoção de fundamentos distintos para a inversão do ônus da prova seja em virtude da aplicação
do disposto do artigo 373, inciso 1 do CPC de 2015, seja em função da incidência das normas consumeristas, não implicou informativo impejus, vamos dizer, impejus, né? Pois não houve piora da situação da parte que, pela adoção ou de outro fundamento, permaneceu responsável pela comprovação da existência de vícios de imóveis, objetos da lide, né, capazes de comprometer a sua solidez e segurança. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem albergado a inversão do ônus da prova nas demandas propostas por condomínios, contra construtoras, incorporadoras, entre outros também que fazem essa parte da construção civil, em defesa dos interesses de condôminos, com fundamento na base no artigo 6º, inciso 8 do CDC, né? Ou mediante aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, de que trata-se o artigo 373, inciso 1º, do CPC de 2015. Né? Esse acordão, essa jurisprudência, ela vem da turma do STJ, da terceira turma, né? E relator ministro foi o Ricardo Vilas Boas Cueva, julgado em 10/12 de 2018. Ele foi publicado em 14/12 de 2018. O recurso em fase de ônus da prova, né? O que podemos em fase de inversão? Por fim, conforme o inciso 6 do artigo 1015 no CPC, o artigo 1015 cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versarem, vamos assim dizer, né, sobre a distribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373. Inciso 1º, portanto, caberá agravo de instrumento contra a decisão que inverter o ônus da prova. Para finalizar para vocês, o que eu quero que todos que estejam, né, presenciando esse vídeo, essa palestra aqui junto com o nosso professor Matheus, sobre a inversão da prova. Né? Eu trago para vocês a conclusão do que nós fizemos aqui. O dia a dia demonstrou ao longo dos anos que as regras de distribuição inerte do ônus da prova, previamente estabelecidas em lei, não eram suficientes ou adequadas para a solução de todas as situações fáticas. Então não eram suficientes, né? Precisaram fazer novas e outras alterações para que possíveis, né, soluções pudessem ter sido feitas. Diante disso, chegou-se à conclusão de que será necessário a criação de algumas regras de distribuição do ônus da prova, diferentes daquelas pré-determinadas pela lei. Surgiu assim o consenso de que, em determinados casos, haveria a necessidade de modificar, redistribuir e inverter as regras gerais do ônus da prova. O CPC denomina isso de distribuição diversos do ônus da prova. Na prática, assim dizendo, vamos falar, né? É comum falarmos, portanto, em modificar em determinados casos excepcionais, né? As regras gerais do ônus da prova, que são previstas no inciso do artigo 373 do CPC, essa distribuição diversa pode ser decorrente de acordo entre as partes da lei ou decisão judicial. Nós também tiramos